Olá, boa noite, tudo bem? Como estão todos por aí? Espero que estejam todos bem, todos em paz, com muita saúde, tranquilos, nessas noites agradáveis que esse mês de junho tem trazido para nós. Já quase inverno, mas ainda são noites muito agradáveis, né? Não tá muito frio, não tá muito calor e isso é muito bacana. Bom, vamos lá, vamos fazer alguns comentários, trazer alguns recados e aquele que quiser, enquanto isso, dá tempo de pegar aí um copo ou uma garrafinha com água para fazer a fluidificação. Muito bem. Então vamos aos recados, que a casa funciona presencialmente às segundas-feiras, com o curso de educação mediúnica, tem aulas práticas e teóricas, das 20 às 21. Às quartas-feiras nós temos também um curso das 20 às 21 de educação mediúnica, que tem parte teórica e parte prática. Nós temos atendimento fraterno às quartas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos palestra pública lá no salão, seguido de passe, conversamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e temos também o tratamento de cura. Mas para o tratamento de cura sempre é preciso antes passar no atendimento fraterno, ou de quarta à noite ou de sábado durante o dia. Presencial temos também na quinta-feira a Evangelioterapia lá no salão com o seu Noyama, que ele conversa sobre o Evangelho. Temos cromo-imersão, esse tratamento. E temos o tratamento que passa pelo passe com a Tatiane. Aos sábados temos bastante coisas, o horário é bem extenso, que é palestra pública lá no salão seguindo de passe, que começa mais ou menos 15 horas, vai até umas 16h10. Nós temos cromoterapia, temos cura. Lembrando que para esses tratamentos sempre é necessário passar pelo atendimento fraterno. Passa lá na recepção, pega sua ficha de atendimento fraterno, vai lá, conversa com quem estiver atendendo, Ana, Marco Antônio, Dr. Roberto, Mauro, e faz lá o seu tratamento conforme recomendado. Temos também 2 horários de curso de educação mediúnica e às 17 horas nós temos o curso misto, que é presencial e online, do livro O Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É um livro de perguntas e respostas, onde é estudado com profundidade. É bem bacana. Lembrando que nós temos o canal YouTube do CETRELV, lá dá para acessar diversos estudos, diversas outras reuniões mediúnicas como esta. Você que não consegue acompanhar na hora que posta, às 20 horas no ao vivo, pode acompanhar depois. Se você achar que a mensagem deve ser compartilhada com algum querido seu, pode compartilhar, dar um like para a plataforma entender que a mensagem é relevante e chegar sempre o Evangelho de Jesus a mais corações. Vamos lá. Trabalhos sociais da casa, nós temos o Grupo Alta de Souza, que é aquele grupo que faz os enxovais de bebê para doar para as mãezinhas carentes, que são indicadas pelas pessoas responsáveis que cuidam desta parte, né? Que você pode colaborar doando através de Pix, consumindo na cantina, doando lã. Conversa na recepção se você tiver alguma dúvida de como doar. A casa também recolhe lacre de latinha de alumínio, tampa de garrafinha, notas fiscais sem CPF, e tudo isso vai ser direcionado para o GAAM. Aí nós temos o outro grupo, que é o
Árvore da Esperança, que é o grupo que eu coordeno, que nós fizemos aí uma campanha de arrecadação de alimentos, de ração para as vítimas aí dessa tragédia climática do Rio Grande do Sul. Então nós decidimos que esse ano nós não vamos fazer a campanha de inverno, porque a gente já ficou pedindo bastante aí nas redes sociais, então a gente vai ficar mais quietinho. Então estamos direcionando algumas ajudas pontuais, pessoas que vêm nos procurar pedindo cesta básica, pedindo alguma coisa, então a gente está fazendo ajudas pontuais. Mas a nossa campanha de inverno, que a gente gosta de arrecadar bolacha recheada e achocolatado para levar nas comunidades para as crianças, nós não faremos esse ano por conta dessa antecipação de campanha que a gente fez para o Rio Grande do Sul. Então, nossa próxima campanha será a campanha do Natal mesmo, brinquedos, né? Mais para frente a gente vai publicando. Então é isso. Os recados são esses. No momento a gente não tá com previsão de retornar no estudo online através da plataforma Zoom, que era aquele que a gente fazia de terça-feira, né, enquanto tinha pandemia, porque a gente está com incompatibilidade de agendas aí dos facilitadores dos cursos, mas assim que puder a gente retorna com algum curso, porque é bem bacana. Então é isso, recados dados, a gente vai fazer já a nossa prece inicial para a gente poder começar a conversar um pouquinho. Serenando os nossos pensamentos, pensando em Deus e em toda a sua misericórdia de Pai amoroso e bondoso, pensando em Jesus e em todo o seu amor de irmão que apacenta suas ovelhas, que cuida e que protege. Pensando na espiritualidade amiga e todas as suas energias, seus fluidos que Ele dispensam a nós diariamente, pois nem imaginamos o tanto que recebemos da espiritualidade no decorrer de 24 horas. Então sejamos gratos por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades de aprendizado, e pedimos a permissão para iniciar a nossa noite de estudos com a prece que Jesus nos deixou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito bom. Então vamos falar nosso queridinho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar de um capítulo que se chama, capítulo 22, Não Separar o que Deus Juntou. É um capítulo bem curto, curiosamente é um capítulo que só tem 2 itens: indissolubilidade do casamento e o divórcio. E é um capítulo que ele não tem instrução dos espíritos. Curioso isso, né? Por que não separar o que Deus juntou? É um capítulo que não tem instrução dos espíritos. É um capítulo... Não é um texto fácil, é um texto bem denso, é um texto que envolve mais leis humanas do que leis espirituais. Então, será que é por isso que os espíritos não deram instruções para esse capítulo? Eles falaram assim: isso aí é lei humana, vamos deixar vocês resolverem. Mas enfim, vamos lá. Eu vou ler um item que está em Mateus
capítulo 19, versículos de 3 a 9. Indissolubilidade do casamento, né? E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? E Jesus respondeu: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles, os fariseus: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu então Jesus: porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Bom, vamos lá. Moisés, através daquilo que a gente compreende como mediunidade, recebeu através da sua mediunidade de Deus os 10 mandamentos, aquilo que a gente chama de decálogo. Então tem lá: não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe, não desejar a mulher do próximo, enfim, este é o decálogo. Aquela sociedade truculenta, mais destrutiva do que construtiva, uma sociedade onde tudo era na base da lei de talião, olho por olho, dente por dente. A gente já sabe que Moisés precisou, né, essas leis de Deus, recebeu essas leis de Deus e tinha que transformá-las em leis humanas. Então ele precisava cuidar daquele povo com um pulso forte, com um pulso firme. Então não foi só os 10 mandamentos a única função de Moisés. Recebeu esses mandamentos, aplica e tudo acabou. Não. Ele escreveu vários livros, aquilo que a gente chama de Velho ou Antigo Testamento, que nós temos Deuteronômio, Levítico, Gênesis, Crônicas, Esdras, Neemias, Josué, Números. Tudo isso é Velho Testamento. São livros que o Moisés escreveu com várias leis, muitas orientações. Aqui mesmo neste versículo que nós citamos de Mateus, ele fala, Mateus, né? Ele está falando de um versículo do Velho Testamento que está em Gênesis, quando fala aqui, ó, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. E criou o homem e a mulher, como está escrito aqui. Então, lembra que a gente fala lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não vim destruir a lei? Jesus não veio destruir a lei, mas dar seu cumprimento. Então, você está vendo que Mateus, que já é a segundo testamento, né, o Novo Testamento, está citando o Primeiro Testamento, e a doutrina espírita também está citando. Então, nenhum veio destruir a lei do outro, mas dar seu cumprimento. Isso é importante. Então, Moisés fez esses livros, criou todo esse aparato, e nesse capítulo Não Separar o que Deus Juntou, ele trouxe mais citações ainda que eu vou ler para vocês. Aqui também está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Olha só, por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Isso naquela sociedade era muito difícil deles compreenderem, porque a mulher não tinha voz,
naquela época. A mulher só cumpria com as obrigações do lar. Se ela era viúva, divorciada, órfã, ela era rechaçada da sociedade. Então, como que diz aqui que o homem vai deixar sua família, seu pai e sua mãe, para se unir à mulher? Então, não era muito fácil deles compreenderem isso naquela época. E uma outra citação também sobre esse capítulo, não separar o que Deus juntou, está aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra, mas está falando mais dos divórcios. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar uma coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ele dará na sua mão a sua carta de divórcio e a despedirá da sua casa, porque naquela época era assim. Quando um homem queria se divorciar de uma mulher, ele tinha que fazer uma carta de repúdio e comunicar isso à sociedade, que aquela mulher estava divorciada. E se tinha bens, tinha que devolver esses bens, dar para ela a parte que era dela. E muitos homens naquela época, o que faziam? Eles não queriam dar os bens para essas mulheres. O que eles faziam? Arrumavam outra mulher, colocavam dentro do lar e deixavam essa ex-mulher dentro de casa trabalhando como empregada, servindo a outra. Para você ver o nível. Por isso que tinha que ter leis civis, humanas e leis duras. Porque a coisa não era legal pro lado da mulher. E ela aceitava, por quê? Mulher divorciada naquela época não era bem vista na sociedade. Então ela preferia ficar lá servindo do que ficar por aí. Porque ela acabava nas ruas, às vezes até se prostituindo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Lembra que eu já falei aqui em outra ocasião que Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Ele sabia Torá, ele sabia as leis judaicas, e por isso que os fariseus, os sacerdotes, os levitas sempre testavam Jesus, para ver se ele sabia, se o que ele estava pregando por aí estava correto ou não, se ele estava pregando alguma coisa diferente das leis judaicas. E qual era a pegadinha aqui? Porque o divórcio já existia há muito tempo. Então aqui não era questão se era contra, se Jesus era contra ou não o divórcio. O divórcio sempre existiu desde aquela época. Aqui no Brasil, por exemplo, a lei foi consolidada em 1977, mas sempre houve essas separações. Acontece que naquela época existiam. Então eles estavam tentando Jesus, vamos recapitular um pouquinho. Estavam tentando Jesus, não porque eles queriam saber o que Jesus se Jesus achava certo separar ou não. Mas é que assim, existiam duas correntes, duas escolas, vamos dizer assim. Uma de Shammai e uma de Hillel. Vamos supor, Shammai, ele pregava que só deveria existir o divórcio se a mulher traísse o marido ou se ela o impedisse dele praticar as leis judaicas. É a corrente de Shammai, digamos assim, o direcionamento dele. E Hillel era mais... Hillel aceitava o divórcio, a corrente de Hillel pregava que o divórcio devia existir, por exemplo, se o homem quisesse casar com outra, se de repente ele achasse que a comida da mulher não estava agradando mais. Então, por qualquer coisa, a corrente de Hillel achava que devia divorciar. Então, era esse o teste dos fariseus naquela época com Jesus. A quem Jesus estava apoiando? Hillel, Shammai? Era esse o teste para Jesus naquela época. E Jesus não estava preocupado com isso, direita, esquerda, Palmeiras, Corinthians, nada disso. Jesus queria ensinar a lei do amor. Jesus queria ensinar outras coisas difíceis de compreender aos olhos daquela sociedade truculenta, materialista.
que só enxergava leis humanas, não enxergava leis espirituais, leis morais, leis divinas. Mas enfim, uma outra coisa que eu queria dizer, que eu queria destacar aqui é o seguinte: por que será? A gente nunca vai ter essas respostas, né? Mas que os espíritos não fizeram nenhum comentário. A gente sabe que quando o cristianismo ele foi devidamente aceito, né, pelo império e se tornou realmente uma religião, eu acho que ali que foi que endureceu. E isso ficou uma coisa assim que não era muito legal de ser discutida, aprofundada, então tudo se passava ali mais ou menos, vamos passar porque tem que passar por esse estudo, porque esses dogmas criados pela igreja mais para frente não aceitavam essa questão muito bem do divórcio. Então, acho que os espíritos, eu acho, a opinião minha, que os espíritos não quiseram se comprometer muito, né, nessa questão de mandar instruções, falaram, ó, isso é lei humana, vocês decidam aí o que vocês vão fazer. Então, nós vamos nos limitar a comentar Velho Testamento, Novo Testamento e os demais comentários que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo são interpretações de Kardec. Mas vamos falar do não separar o que Deus juntou. Então, Deus criou o homem e a mulher, fez uma só carne, e aqui temos esse item, não separar o que Deus juntou. Por quê? Deus é amor, como está escrito lá no Evangelho de João. Deus é amor. Então, se há amor, Deus não quer que separe. Independente de ser homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, porque Deus criou seres, Deus criou espíritos. E onde há amor, Ele não quer que separe. Agora, a partir do momento que ali naquela relação não tem mais o amor, Deus não quer que pessoas, que uma constranja a outra, agrida, invada o direito da outra de ir e vir. Então é essa questão que nós devemos refletir neste item. Por isso que fala, não separeis o que Deus juntou. Deus juntou o amor. E onde há amor, Ele não quer a separação. Agora, se não há mais o amor, as leis civis estão aí para isso, para dar o direcionamento certo, para fazer partilhas que porventura existirem corretas, direcionar filhos. Mas não é uma lei literal, não é para separar nunca. E a partir do momento que as pessoas começaram a entender isso, que o espírito foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo, isso ficou meio que para os dogmas da igreja, isso ficou meio que contraditório. Então, é complicado, é um capítulo muito difícil de exprimir opiniões, é um capítulo denso de exprimir opiniões, mas a gente tem que passar por ele, trazer, pontuar algumas coisas. Eu achei importante trazer coisas lá do Velho Testamento, como a gente não imaginava que tinha divórcio naquela época, mas tinha. Trazer algumas coisas de quando o catolicismo, quando o cristianismo se tornou a religião do império, esses dogmas criados pela Igreja Católica conturbaram, e a partir do momento que a doutrina dos espíritos, que é uma doutrina de fé raciocinada, onde você pensa, você não é obrigado a seguir aquela linha o tempo todo, como essas três coisas, cada uma tem o seu ponto de vista, e a gente tem que trazer isso para as nossas reflexões, para a gente não ficar preso em caixinhas, mas que não se separe aquilo que Deus juntou. Deus juntou o amor. Se existe o amor ali,
As consciências de cada espírito, de cada indivíduo devem rever, conversar, refletir. E é isso que eu trouxe para vocês. Muito bem, a gente sempre tem a nossa cola, o nosso roteirinho. Então vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo planeta Terra, que está passando por esses momentos. A transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração não são momentos fáceis. Às vezes não compreendemos, então vibremos pelo planeta Terra, por seus governantes, por seus dirigentes espirituais que fizeram todo esse planejamento. Vibremos pelo nosso Brasil, vibremos pelos governantes desse país, pelos governantes de todas as nações, para que tomem as melhores decisões em favor de toda uma humanidade, favorecendo sempre os mais necessitados, vulneráveis. Vibremos pelo fim das guerras nos países que se encontram em conflito de guerra, para que haja paz, para que haja o recomeço das vidas daquelas pessoas. Vibremos por nossos irmãos que se encontram hospitalizados, tratando de alguma dificuldade de ordem física, pelos nossos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, penitenciárias, casas de tratamento de alguma dependência química. Vamos vibrar também por nossos irmãos que se encontram morando nas ruas, por nosso trabalho, por nossos colegas de trabalho, lembrando daqueles que hoje não têm um trabalho e esperam conseguir que eles consigam. Vibremos por nossos vizinhos, colegas, familiares mais distantes que a gente sente saudade. Vibremos pela fluidificação das nossas águas, que a equipe espiritual coloque ali tudo que a gente precisa. Vibremos pela conscientização da preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, da água, que é tão essencial para a nossa existência. Que cada vez mais a gente se conscientize dessa preservação, conservação. Vibremos pela diretoria da Casa Cetrelve, que tomam as melhores, às vezes mais difíceis, decisões para que tudo transcorra bem, para que tudo funcione da melhor maneira possível naquela casa que semanalmente nos acolhe, nos recebe. Vibremos por todos os trabalhadores, por todos os assistidos e frequentadores. Vibremos pela equipe espiritual de cada trabalho. Vibremos por Bezerra de Menezes e toda a sua corrente de auxiliares que trabalha tanto naquela casa. Vibremos pelo Dr. Melo, já na espiritualidade amiga. Vamos vibrar também por nossos familiares de convívio diário, agradecendo a oportunidade que nos dão de evoluir, de aprender, de refletir, de caminhar. Vibremos por nós mesmos, por nossas necessidades, nossas aflições, nossas angústias, nossas alegrias, nossas realizações, nossas conquistas. E façamos agora as nossas vibrações individuais.
e ainda em tempo. Vibremos pelos nossos pets, que eu estava esquecendo, mas eu não posso esquecer. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, falamos um pouquinho então hoje de Antigo Testamento, Novo Testamento, cruzando as informações da doutrina dos Espíritos, que eu adoro esse tipo de estudo. Existem considerações muito mais profundas a fazer, mas o nosso tempo é curto. Eu também precisaria de mais tempo para preparar um estudo bem aprofundado, né, de cada tema. Mas acho que a gente sempre tira algo de bom nesses estudos de quinta-feira, sempre nos trazem reflexões para a gente não só ficar com a parte teórica na nossa mente, mas sempre cruzar informações e pensar no meu dia a dia, onde eu posso colocar isso em prática. É assim que a gente deve trazer todos os conhecimentos que a gente conseguir adquirir, que a gente conseguir ver para o nosso dia a dia, para pôr em prática. Lembrando que o Evangelho de Jesus era um evangelho de ação, de movimento. Jesus era um exemplificador. Ele não escreveu nada, ele agiu. Então vamos emanando os nossos melhores pensamentos e melhores sentimentos de gratidão por mais um dia de oportunidades e de esclarecimentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos amigos espirituais que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração sente a presença, o amparo, a proteção, a inspiração. Muito obrigado por estarem sempre ao nosso lado. Obrigado a todos os nossos amigos espirituais, benfeitores, anjo da guarda, por nos apacentar, cuidar, proteger, orientar. Vamos pedir agora permissão para a gente poder encerrar os nossos estudos dessa noite com a prece de Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Que nossa Mãezinha Santíssima derrame sobre nós o seu manto azul, nos protegendo, nos inspirando a tomar sempre as melhores decisões, a irmos para um melhor caminho, para a porta estreita, que é a porta certa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito obrigada, espero que todos vocês tenham uma noite tranquila de sono. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.